Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui em mais um episódio do podcast Vai Que Cai, é edição especial Revisão S, tá bom? Por que é uma edição especial? Porque a gente vai tratar hoje da grande e temida matemática, tá? Que muitos de vocês têm dificuldade, né? E a gente abriu uma exceção nas temáticas do podcast Vai Que Cai, porque a gente acredita que esse episódio vai ser fundamental para a sua aprovação com foco exclusivamente na UES. Por que eu estou dizendo isso? Porque você que está acompanhando a gente, né, já assistiu o primeiro episódio com o professor Fábio, assistiu o segundo episódio com o professor Vitor. Agora, no terceiro episódio, a gente está trazendo um assunto de matemática que foge um pouco da ideia de assuntos atuais, né? O objetivo do Vai Que Cai é trazer temas que ocorreram nas últimas semanas relacionados aí à história, à química, à biologia, que possam eventualmente cair na prova, seja da UES, seja da Unifor, seja da Uniclist, né? Mas como a UES tem uma prova de matemática e essa prova tem as particularidades, eu resolvi convidar aqui o meu grande parceiro, meu grande amigo, o professor Nathan Gama, para esse episódio especial revisão, beleza? Então, antes de a gente dizer exatamente o que é que vai ser, queria já desejar as boas-vindas, agradecer Obrigado. por esses 7 anos de parceria, né? De muita dedicação, de muito trabalho, e falei com nossos alunos que vão estar assistindo agora você. Fala, galerinha, professor Nathan Gama aqui passando aqui para, desde já, né, desejar uma ótima prova para quem vai fazer essa prova daqui a algumas semanas. Semanas, é. Pouco mais de um Literalmente. mês aí. Dependendo de quando o aluno for assistir, né? Então, desde já, satisfação aqui e vamos lá bater esse papo aqui legal, interessante aqui sobre a provinha da UES. E o que é o episódio 3? Vai ser justamente siga esses passos e mande bem na matemática da UES. E depois, pessoal, desse episódio, a gente vai ter uma aula exclusiva com o professor Nathan Gama de números complexos para a UES, que é um assunto que só cai na UES. A gente vai bater um papo melhor sobre esses assuntos que só caem na UES, né? Nesse nosso bate-papo aqui. Vai ser algo rápido, né? É justamente para você saber como se virar na hora da prova de matemática, né? Então, Nathan, a UES ela é uma prova bem particular, né? Ela tem suas características específicas. Eu costumo dizer para o aluno que ele tem que aprender qualquer assunto. Eu acho que o aluno que ele traz aquela ideia de que eu só vou fazer o UES, então eu só estudo para o UES, eu vou estudar o Enem, eu só vou fazer o Enem. Isso é válido, importante, mas ele tem que entender que ele vai ter que aprender o assunto e vai ter que resolver qualquer tipo de questão. Uhum. Mas, obviamente, que eu entendo, né, tanto que a gente tem um curso voltado para a UES, que a UES tem as suas particularidades. Em relação à matemática, qual é a característica da prova de matemática da UES? Assim que tu pode já ir falando aí para os alunos. A gente tem, pessoal, na primeira fase, né, um total de 10 questões. Né? A prova da UES tem 10 questões, né, já que o total é 85, é a segunda prova com maior quantidade de questões, né, já que português acho que tem 12, se eu não me engano. Exatamente. Então, matemática tem as 10. E a primeira particularidade que eu acho, assim, da prova da UES, né, comparado principalmente com o Enem, é a questão mesmo das questões serem mais diretas. As questões são mais resumidas. Tem questões contextualizadas? Tem, mas são poucas, né, comparado com o Enem, que ele Não é é todo, comum, né, né? contextualizar. Não é muito comum a questão mesmo da contextualização. Então, o primeiro diferencial que o aluno vai ter é justamente essas questões mais diretas, né? Para você procurar e descobrir, calcular alguma coisa específica que ele está perguntando lá, bem com os termos, né? Bem matemáticos mesmo. Ele utiliza, né, os termos matemáticos. Então, é importante que o aluno tenha mesmo essa noção de alguns termos que não são muito utilizados lá na prova do Enem. Então, sempre vou fazer a comparação com o Enem mesmo, tá? No caso do nosso estado, são as duas principais provas, né, que os alunos fazem. Exatamente. E aí, a segunda diferença que eu acredito assim que seja gritante mesmo são as questões de geometria que não vêm com imagens, né? A gente não tem questões com imagens, figuras, né? Então aí você vai ter uma questão que vai pedir para você desenhar antes de resolver a questão na sua grande parte. Acredito que essas são as duas principais diferenças assim comparado com o Enem. Então a gente vai já tratar sobre essa questão dos desenhos, né? Mas antes de a gente continuar aqui o nosso bate-papo, eu queria pedir aquele velho favor, que é de curtir esse podcast, compartilhar, tá bom? Seguir o nosso canal do Conceito Play, porque é muito importante. A gente está tentando trazer essas aulas diferentes, porque a gente sabe que aula com o professor bom você tem, o YouTube aí tem várias aulas gratuitas para você assistir, você tem seu cursinho, seja aqui no Conceito, seja em outro canto. Então, assim, aula e conteúdo bom você vai ter. Mas a gente sempre tenta alcançar você, né, o nosso aluno que está assistindo, de uma maneira diferente. Esse bate-papo aqui é justamente para a gente levar até você uma maneira diferente de abordar a prova, né? Então, curte, compartilha, tá bom? E o principal, segue o nosso canal para você resolver as novidades, beleza? Então, Nathan, continuando aqui, voltando falando da prova. O que é que o aluno ele precisa ter em mente
em relação à hora de fazer a prova de matemática, no sentido de que ele vai encontrar dificuldade. O que é que ele precisa estar preparado, tanto aquele aluno ali que tem mais dificuldade em matemática, quanto aquele aluno que tem mais facilidade. O que é que ele precisa se preparar em qual sentido, em relação à fórmula, enfim, é o que você julga interessante. Eu acho importante, Felipe, para o aluno ele resolver as provas anteriores. Então, ele já tem que chegar na prova, né? A prova aí, a primeira fase já chegando próximo. Ele tem que dar uma atenção especial a essas provas anteriores para ele se acostumar com o tipo de questão, até porque a UES costuma repetir modelos, né? Não vou dizer que repetir a questão literalmente, mas o modelo é muito padronizado. Então, tem várias questões que ele vai encontrar parecidas com anos anteriores. Então, acredito que uma primeira obrigação do aluno para chegar bem para essa prova é resolver provas anteriores, que é o primeiro ponto aí. E o segundo, o que que ele vai encontrar lá? Ele vai encontrar metade da prova geometria, como eu disse aqui nesse instante, né? Uhum. Então, ele vai pegar umas 5 questões ali, ficando entre a geometria espacial, a geometria plana, trigonometria e ali a geometria analítica. Então, metade da prova é geometria, então ele tem que fazer muitas questões sobre geometria, fórmulas, né, decorar as fórmulas, lembrar de conceitos básicos, né, e o principal, né, saber como transformar aquele texto, né, em um desenho específico que a questão requer naquele momento. Eu acredito que o aluno gosta, alguns alunos, né, assim, a gente vê um movimento muito grande dos alunos gostando da prova da UES, porque ela realmente mantém esse padrão. É Sim, padrão que ela costuma repetir questões, né? exatamente. Então, essa dica de resolver questão serve para qualquer vestibular, mas Sim, para o UES mais ainda, né? Por causa desse padrão, né, desse padrão das questões que você vai ver lá. Então, ele já vai ter consciência que ele vai ter 5 questões de geometria, vai ter 5 questões de de álgebra. álgebra, né? Envolve ali os outros assuntos, né? Sim, Então já é importante você tá consciente disso. Você que não tem muito costume, e às vezes você que tá assistindo aqui o nosso podcast, focava muito no Enem, de repente quis mudar para o UES. Então você já consegue imaginar o que está ali te esperando ali na prova, beleza? Natan, e assim, em relação aos assuntos que mais caem na UES, o que é que a gente pode destacar aí para os alunos? vamos lá. Top 1, a parte de geometria, para você calcular ou áreas ou então volumes. Ele sempre vai pedir lá para você calcular, ele vai pedir para você desenhar e no final ele vai perguntar qual é a área dessa região. Ou então, pegue esse objeto aqui, esse cone, esse cilindro e tudo mais, e calcule o volume dele, né? Calcule esse cubo aqui e tudo mais. Então, áreas e volumes é justamente um dos assuntos que vai aparecer, né? Como várias questões, né? Que já tiveram, né? Sobre esse assunto. Áreas e volumes é o top 1 aí. Depois a gente tem um assunto que é muito comum dele trazer, que é a parte da álgebra, que seria juntar logaritmo com matriz ou com número complexo, ou então PA e PG. Então, um desses assuntos ele pega, escolhe e coloca ali na prova. Então, ou ele mistura PA com logaritmo, ou ele mistura com matriz com logaritmo, ou então só uma questão de números complexos mesmo, que a gente vai tratar daqui a pouco, né? Então, assim, são assuntos que ele escolhe um deles para colocar naquela prova. Então, ali fica ali entre o top 2, top 3 ali de assuntos. E da parte de álgebra fica ali a parte de funções, né? Então, função do primeiro grau, função do segundo grau, para você calcular alguma coisa relacionada à porcentagem, você calcular alguma coisa relacionada à proporção que existe entre eles. É muito desse tipo aí na prova mesmo. Show. Inclusive, a gente tem no nosso site do Conceito Play o Math Class OS, que é a revisão justamente desses tópicos que o Nathan falou, dos 5 assuntos que mais caem na OS. Então, você que está assistindo a gente aí pode ter acesso. Eu vou deixar até na descrição aqui do vídeo, desse episódio, esse link do Math Class para que você acesse e consiga ter aulas de teoria e exercício com o Nathan desses assuntos que mais caem na prova da UES. Isso é muito importante. Né? Como ele falou aqui, a matemática básica também presente lá na UES também. Também. Interessante, Sempre né? tem uma questãozinha lá envolvendo média, ou então calcular a porcentagem, alguma coisa relacionada à porcentagem mesmo simples. Regra de 3, alguma coisa assim, bem básica. Show. Então, indo para a parte mais específica, você comentou agora há pouco, que a prova da UES ela tem a característica de não vir desenhos geométricos, né? Sim, Uma dúvida que me surgiu agora, não cai desenhos geométricos nem gráficos. não cai. Nem gráficos, nem tabela. Mas nem gráfico e tabela sempre vai precisar desenhar, né? Uhum. O que você precisa fazer mesmo é desenhar as figuras geométricas. Isso. Tem alguma dica específica de treino ou de algum bizu para o aluno que vai fazer essa prova? Eu normalmente, Felipe, eu coloco assim para os alunos. Se você já treina pelas provas anteriores, você já tem uma noção do que normalmente as figuras que ele pede para você desenhar. Então, assim, é importante que você saiba os termos.
Por exemplo, ele fala em determinada questão. Eu preciso que você faça uma mediana. Você tem que saber como é que seria o desenho de uma mediana. Eu preciso que você faça uma bissetriz. A bissetriz do ângulo X. Aí você já tem que saber a parte teórica. Tem que conhecer a parte teórica para fazer o desenho lá na hora, né? Então, a dica é você saber em relação a esses nomes. O que você faz quando aparecem esses nomes? Quando você tem perpendicular, o que isso tem que associar para você? Ângulos de 90 graus. Então, lembre de pegar esses nomezinhos aí, vamos chamar assim, para você fazer o desenho correto na hora, né? E outra coisa importante é que na hora que você for, que normalmente é triângulos que ele pergunta. Normalmente quando ele fala um triângulo, retângulo, ABC, retângulo em A. Aí você tem que se tocar o quê? O ângulo de 90 graus está lá no A. Então, se você erra a localização dessa letrinha onde ele está pedindo para você colocar, você erra a questão toda. Um triângulo que tem base AB e ele é um triângulo ABC. Você tem que fazer o AB no chão e o C pode ficar em qualquer lugar. Por quê? Porque a questão pediu que aquele AB fosse no chão. Então, quando você vai resolvendo as questões, você vai meio que pegando o formato e a ideia mesmo da questão para assim você acertar o desenho, né? Então, normalmente, retas paralelas, desenha duas retinhas na horizontal que não se cruzam, né? Então, são essas pequenas dicasinhas que você vai associando para fazer e acertar a questão. Vamos assim. Ou seja, muita prática, galera. Muita prática. Prática. Porque como é algo que vai exigir um conhecimento seu a mais, além da própria conteúdo em si, de fórmulas e usos, você precisa saber desenhar. Aí eu já faço mais uma vez o convite para você que está nos assistindo. Tem uma aula, aí essa aula já é gratuita, que eu também vou deixar aqui no link da descrição, de desenhos geométricos com o próprio Natan, porque eu domino a matemática. Assim, pessoal, eu sempre gosto de trazer isso bem claro. Nós aqui do Conceito, nós não somos só a gente que acerta, nós somos os melhores. Pronto, é só o Natan que sabe matemática e acabou. Não, muito pelo contrário, né? Mas eu tenho muito orgulho de dizer que não tem perigo de você não assistir, fazer um curso de matemática com o Natan, ou assistir a aula aqui do Conceito do Estúdio Mais do Natan, e não ter, eu vou dizer por baixo aqui, metade da prova de matemática que ele falou de vera mesmo, assim que você vai lembrar. Os outros, com certeza, ele citou também, no sentido de dominar a prova. Então, por exemplo, você vai ter no nosso canal aqui do YouTube uma aula de desenhos geométricos feitos por ele. E eu desafio você a achar isso, gratuitamente, pelo menos, no YouTube voltado para o UES. Pode até ter, que eu vou dizer que eu não conferi todas as aulas do YouTube, eu não fiz essa pesquisa e nem vou fazer. Mas eu quero dizer que a gente, com certeza, é um dos poucos que tem isso, porque a gente prepara você para o UES. Quando a gente usou o slogan, né? O S é no conceito, é por causa desses detalhes. Não só por pessoas profissionais, professores como o Natan, mas esse cuidado que a gente tem. Então, a gente já deixou aqui esse link na descrição para que você possa assistir aulas de desenhos geométricos com o professor Natan também, né? Perfeitamente. Aí, como a gente citou mais cedo, né? A gente vai fazer é inevitável a gente comparar o Enem com o S. Quando a gente faz essa comparação, a gente vem para outro assunto que eu costumo dizer que são assuntos que só caem na UES, né? Só cai no sentido de dizer que os outros vestibulares dificilmente vai cobrar. Aparece lá no programa como sei lá, como números complexos, mas não se vê isso, né? Já caiu números complexos, né? Eu nunca vi. Eu acho que não tem nem programa, não tem nem... Eu acho que... Boa pergunta, eu acho que não tem nem no edital. Aqui, pelo menos na turma nossa Conec, a gente não vê números complexos. Onde que a gente vê? Na turma da UES. Então, assim, além de números complexos, que a gente vai ver agora, quais são os outros assuntos que, teoricamente, só caem na UES? Polinômios. Polinômio é cruel, não? Chega a me dar um arrepio aí. Polinômios. Chega a me dar que eu lembro da minha época de colégio. Né? Polinômio só cai na UES. É outro assunto, assim, que muito só a cara da UES. A própria geometria analítica mesmo, para você calcular. Já teve questões no Enem de geometria analítica. Mas não é aquele... Mas é um a cada, sei lá, 3, 4 anos. Ou seja, não era o que E é uma questão difícil, né? Vira uma questão difícil por conta disso. Matriz determinante também cai pouco no Enem, né? A parte da UES pede para você calcular determinante. Calcular ou fazer operações com matriz. Já no Enem é mais a parte interpretativa da matriz. É como você fazer uma soma, uma multiplicaçãozinha algo mais ali. Tranquilo, né? Muito mais tranquilo. Muito mais tranquilo. A gente costuma dizer, né? Então, que matriz, determinante, números complexos e polinômio são assuntos ali mais cara de UES. Cara, 100%. Eu também, quando a gente vai separar as estatísticas, eu sempre, quando a gente vai fazer alguma coisa, eu lembrei que quando tu falou, eu só lembrei. Ou vai ter uma de polinômio,
ou vai ter um de números complexos, ou vai ter matriz, ou vai ter as três. Ou vai ter né? as três. E analítica, né? Geometria Então, assim, analítica. você pega essas características, essas ações, e você vê que realmente a UES já é bem particular. Vai estudar que vai estar lá. Comparado ao Enem. Assim como a prova do Enem, cai muita matemática básica, né? Sim, razão, proporção, regra de três, aí é... Né? Já a UES é isso. Então, é muito importante você ficar atento a isso, porque, assim, para você passar, principalmente você que quer medicina, né? Passa, e a UES, como não tem peso, vai muito pelo número de questões que você acerta. Então, matemática são 10 questões, então dá uma possibilidade maior. Você pegar, por exemplo, biologia, 8. Então, se você, para acertar 8 em biologia, você teria que fechar. Matemática, se você acertar 7, por exemplo, você já passa muito dos seus concorrentes. Por quê? Porque a galera tem dificuldade em matemática, né? Então, você já passa nesse sentido, né? Então, assim, a matemática, ela vai ser o divisor de água. Não só na UES, mas também em qualquer outro vestibular, porque é o que a galera geralmente mais erra, né? Por isso que a gente tem aqui curso de matemática voltado para a UES, curso anual voltado para o Enem UES também, eu acho, no final do ano, um Math Class, matemática básica, ou seja, pessoal, para realmente lhe preparar como um todo, né? Então, assim, eu acho que para a prova da UES, basicamente a gente já abordou tudo, né? Aqui é um bate-papo rápido, introdutório, porque depois daqui você fica para assistir umas aulas de número complexo. A gente vai dar uma pausa para a gente ir para o outro estúdio, né? Para por aqui consiga abrir o slide para resolver as questões, né? Mas o objetivo é esse, pessoal, é trazer como é a prova de matemática. Com essas dicas aqui, eu tenho certeza que você está preparado. Então, para a gente encerrar, para você já ir para a aula, diga para eles assim, uma dica final de preparação e deseje aí boa sorte para eles, boa prova, né? Vamos lá. Gente, ó, como eu tô falando, né? A prova já estamos aí praticamente um mês, menos de um mês, né? Um mês e um pouquinho aí para a prova. Então, acredito que a dica principal, faltando esse tempinho aí que você tenha, é resolver o máximo de questões de provas anteriores. Ah, Nathan, já resolvi já todas as primeiras fases. Tem questões de segunda fase que são muito a cara de primeira. Então, pega as questões de segunda fase, dê uma olhadinha, porque tem umas que são bem tranquilas de ser resolvidas, ou ali fica, vamos chamar assim, de questões fáceis ou médias. Dá para você entender, principalmente porque tem resoluções na internet. Qualquer coisa, procura a ajuda de algum professor teu para perguntar esse tipo de questão aqui, que é da segunda fase. Ela poderia ser uma de primeira, porque tem questão de segunda fase da matemática que pode ser de primeira fase tranquilamente, para você ter um maior, né, digamos assim, um maior acervo de questões para você treinar. Então, esse período agora é de resolver questão. Estamos próximos da prova, resolva o máximo de questões possíveis e o principal, justamente para quando você chegar ali pertinho, tente pegar o máximo de revisões possíveis. Vou fazer revisão também no meu canal, então fica desde já aí o convite para vocês acompanharem essas revisões que eu vou fazer aí já nas próximas semanas. E é isso, no caso aí é só se preparar mesmo e qualquer dúvida a gente está aqui juntamente com o conceito para ajudar vocês. E é isso, antes de a gente encerrar, ele trouxe aqui a questão de você estudar pela segunda fase. Eu acho que é um consenso. Eu acho que o nível da segunda fase para a primeira muda pouco. Eu acho que a diferença é que, como são mais questões, então você tem uma variabilidade maior de temas que torna a prova mais difícil. Mas eu acho que, assim, em termos de nível, eu digo que a biologia também é do mesmo jeito, a química, né? Então, essa dica é muito importante, muito boa. Porque, geralmente, se a gente pegar aqui que a maior parte dos alunos que vão fazer ou que estão nos assistindo vai fazer medicina, foca na segunda fase, em química, física e biologia. Mas realmente, se você pegar ali de todas as matérias, já resolveu tudo que é prova de primeira fase, né? Aí eu iria tranquilamente para a segunda fase, que ele dá uma quantidade, são 20 questões, né? Cada prova de segunda fase. Então ele aumenta a quantidade gigantesca para você, o arsenal, digamos assim, né? Sim. Então é isso, pessoal. Queria agradecer você por ter ficado aqui. Compartilhe esse link, curte, segue o nosso canal, porque o que a gente está fazendo aqui é justamente para deixar você mais próximo da sua aprovação, tá bom? E fique atento que a gente teve esse episódio especial do Vai Que Cai, mas nos próximos dias vamos lançar outros episódios, porque o objetivo é fazer, como eu disse, a sua aprovação, beleza? Fica aí, aguarda uns minutinhos que vai já começar números complexos para o UES, tá bom? Abraço, tchau, tchau. Valeu! Fala, galerinha, estamos aqui agora iniciando um assunto muito importante, números complexos. Estamos aqui mostrando para vocês aqui os assuntos que caem na UES e a gente vai trabalhar com vocês aqui o assunto de números complexos. Tenho aqui algumas dicas para dar para vocês e algumas questõezinhas da UES para resolver juntamente com vocês, tá certo? Então, vamos começar logo aqui, porque tem muitas coisas bacanas para a gente mostrar. Eu sou o professor Nathan Gama, sou professor aqui do curso Conceito e venho trazendo aqui dicas
para a prova da UES. Pessoal, essa primeira questãozinha que vocês estão visualizando aqui comigo é exatamente uma questão que caiu recentemente voltada para as potências dos números complexos, tá bom? Então vou fazer aqui um resuminho para vocês entenderem legal essa parte de números complexos, beleza? Gente, toda vez quando você vê um número complexo, ele inclusive fala na questão, né, ó, que i ao quadrado, né, ó, cujo quadrado número i é menos 1. Isso aqui é a definição do número complexo. O número imaginário i elevado a 2, ele é igual a menos 1. A gente tem que lembrar que qualquer i elevado a 0 é 1 pela propriedadezinha das potências, né? Qualquer número elevado a 0 é igual a 1. E que i elevado a 1 é ele mesmo, né? Lembrando que qualquer coisa, né? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo. I ao quadrado é menos 1. I ao cubo, pessoal, é a junção do i ao quadrado com i elevado a 1. Então, quando eu junto eles dois, vai dar menos i. Então, você tem aqui o conjunto de 4 potênciazinhas que vocês estão visualizando aqui comigo. 4 potências de i em que obedece esse padrão. O resultado é 1, i menos 1 menos i, tá certo? Natan, já que essa potência vai ficar sempre de 4 em 4, se você tiver potências enormes, por exemplo, essa questão aqui trouxe pra gente, ó, essa expressão aqui, ó, grande, pedindo pra gente resolver. E a pergunta é, quando você resolver essa potência, ele vai ser igual a quanto? É isso que a gente vai mostrar a partir de agora para vocês, beleza? Natan, se é de 4 em 4, então o i elevado a 227 é a mesma coisa que eu pegar e dividir por 4. Então, eu vou aqui, ó, comigo, acompanha comigo como é que a gente vai fazer, ó. 227, vou dividir por 4, para justamente a gente saber, né, já que é de 4 em 4, essa sequência, né, que se repete. Eu vou colocar aqui exatamente o 5, né, ó. 5 vezes 4 é 20. Sobra 2, desce o 7. Eu coloco aqui o 6, 6 vezes 4 é 24. E o meu resto aqui, ó, é um resto 3. O que que isso significa que você vai anotar agora? Que i elevado a 227 é a mesma coisa que i elevado a 3, ó, é o resto que você vai colocar. Então, dicasinha para você agora que está se preparando para a prova da UES. Toda vez quando você tiver uma potência muito grande desse número i, você vai dividir por 4 e vai verificar exatamente aí qual é o resto dessa divisão, que ele será a minha potênciazinha, tá bom? E como a gente já sabe, que eu já anotei aqui do lado, né, ó, i elevado a 3 é igual a menos i. Então, ó, vai ficar, vamos colocar aqui, né, ó, 5 vezes isso aqui, que é igual a menos i, então eu já tenho aqui, ó, menos i, tá certo? Ó, tô obedecendo aqui o que ele tá mandando, tá certo? Depois, o que que ele pediu, ó? Que a gente somasse, deixa eu só ajeitar aqui, ó, a gente somasse com o i elevado a 6. Natan, quem é o i elevado a 6? Vamos lá, o i elevado a 6, i elevado a 6 é a mesma coisa que i ao cubo vezes i ao cubo, tá certo? Porque repete a base e soma-se os expoentes, tá certo? I ao cubo é menos i vezes menos i, então aqui vai ficar, ó, menos i vezes menos i. A gente tem menos com menos é mais, né? Então aqui vai ficar mais i ao quadrado. E quem é i ao quadrado? A gente já sabe que i ao quadrado é igual a menos 1, tá certo? Então eu vou somar com menos 1, que é o resultado dessa potênciazinha que ele colocou aqui para mim. Beleza? Bacana? Show? E o final, Natan, ele pede para você subtrair, vamos colocar aqui, né, ó, menos o i elevado a 13. Quem é o i elevado a 13? Natan, 13. Se você dividir por 4, é a mesma coisa de eu multiplicar por 3. E o resto é um resto 1. Então, i elevado a 13 é a mesma coisa que i elevado a 1, que é a mesma coisa que i, né? Qualquer número elevado a 1, a gente tem igual a ele mesmo. Então, aqui, ó, izinho é o que a gente tem como resposta agora final. Vamos só resolver essa continha básica que vocês estão visualizando aqui, ó. Aqui vai dar menos 5i
mais com menos é menos 1, menos i, tá certo? Menos 5i com menos i é menos 6i. Menos 1 seria exatamente essa sequenciazinha que a gente tem aqui, beleza? Então, quando a gente resolveu, a gente chegou na conclusão que essa expressão aí numérica, né, envolvendo os i's, né, vamos chamar assim, é exatamente essa. Então, essa daqui seria a nossa resposta que a gente tem aqui. Beleza? Bacana? Interessante? Essa questãozinha aqui, vou até apagar para colocar aqui os itens para vocês, ó. Vou apagar porque vai ficar exatamente nesse espacinho, certo? Ó, colocando aqui pra gente, ó. O gabarito aí pra gente é o item D, né, ó. Menos 6i, menos 1. Questãozinha aí da UES, que já caiu a partir da a partir, né, no caso aqui, a questão falando sobre as potências de números complexos. Então, se cair alguma questão de número complexo, lembre-se desse detalhe. Divide por 4 e pega-se o resto. Fica a dica aí para vocês dessa questão, ok? Vamos para mais uma questãozinha da UES. Acompanha comigo aí, ó, essa questão 2, que caiu aí recentemente, a questão de 2020. Acredito que seja essa questão aqui, tá bom? O que ele fala pra gente aí no enunciado, ó? Sejam W e V, respectivamente, o conjunto das raízes do universo dos números complexos dessas duas equações aí. Vocês estão vendo que são duas equações do segundo grau. Vou até colocar aqui os itens já pra gente, né? Ó, tá aqui os itens, tá? Então, o que a gente vai fazer? Eu vou resolver as duas equações do segundo grau. Então, vamos lá comigo, ó. Primeira equaçãozinha do segundo grau é x ao quadrado menos 2x menos 1 igual a zero. É a primeira aí. Vocês conhecem que toda vez que a gente resolve a equaçãozinha de segundo grau, tem que fazer delta e bhaskara, né? Ou então soma e produto. Então, aqui no caso, ó, a gente vai ter delta b ao quadrado menos 4 vezes o a vezes o c. Então, aqui, ó, 4 menos 2 ao quadrado é 4. Menos 4 vezes 1 vezes menos 1 vai dar mais 4. Então, meu delta deu 8. Bhaskara vai ficar menos b, então menos menos 2, mais ou menos raiz de 8, né? Para quem já conhece a matemática básica, raiz de 8 é 2 raiz de 2. Já estou fatorando logo de primeira para ficar mais fácil. Sobre 2a, então 2 vezes 1. Então, quem é a primeira raiz? Menos com menos dá mais. Aqui mais 2 raiz de 2 dividido para 2. E a segunda raiz, só troca o sinal do meio, né? Ó. Natan, posso dividir? Pode, é melhor, né? Fica até mais fácil. Isso aqui, quando a gente divide, vai ficar 1 mais raiz de 2. E a outra, 1 menos raiz de 2. Isso aqui pra gente é as duas raízes dessa equação aqui, ó, do segundo grau. Bacana? Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou resolver a segunda equação. Vocês estão vendo que essa segunda equação aqui é uma equação biquadrada. Lembrando, para ser considerada uma equação biquadrada, é porque ela está elevada a 4, tá certo? Então, por isso que ela é uma equação biquadrada, essa questãozinha aí. Então, como é que a gente resolve? Resolveremos assim, ó. Vou repetir aqui, né, ó. Mais 13x ao quadrado mais 36 igual a zero. Como é que a gente resolve? A gente faz o seguinte. Chamo x ao quadrado de uma outra letra. Vou chamar de y, tá? Então aqui, ó, x elevado a 4 é como se fosse y ao quadrado. 13 vezes x ao quadrado, y, mais 36, igual a zero. Tá certo? A equaçãozinha biquadrada virou equação quadrada. Equação do segundo grau. Eu vou resolver essa daqui, pessoal, por soma e produto, tá? Já que eu resolvi uma por delta e bhaskara, vai resolver essa aqui por soma e produto para ficar mais fácil vocês compreenderem. Então, ó, a soma teria que dar aqui, ó, menos 13. E o produto, 36. Natan, por que isso? É justamente a questãozinha que eu estou me referindo aqui, a fórmula da soma e do produto, que é menos b sobre a e c sobre a, tá certo? Vamos colocar até aqui, né, para ficar... A soma é menos b sobre a e o produto é c sobre a, tá certo? Por isso que veio, é daí que surgiu esses dois números que eu coloquei aqui. Natan,
Para um produto dar 36, eu tenho que ter exatamente uma multiplicação entre dois números. E esses dois números aí, ou eles são de sinais iguais, né? Que no caso seria mais, mais, ou então menos, menos. Então aqui, ó, eu tenho uma possibilidade que seria menos, menos. Olha aqui comigo, ó. Se eu multiplicar 9 negativo por 4 negativo, dá mais 36. E se eu somar eles, dá menos 13. Então, por isso que o y é menos 9 menos 4. Só que é o y, não é o x. E agora, Nathan, como é que eu faço para descobrir o x? Aí você vem para cá, ó. Se o meu x for menos 4, o meu x vai dar raiz quadrada de menos 4. E aí vocês sabem que toda vez quando temos raiz quadrada de número negativo, a gente tem um número complexo aparecendo para vocês, tá bom? Por quê? Porque as raízes não são reais, elas são complexas. Então, nesse caso aqui, ó, raiz quadrada de número negativo, como é que a gente faz? Como é uma equação do segundo grau, então ele vai ficar mais ou menos, e você tira a raiz e coloca o izinho. Então, raiz de 4 não é 2? Então vai ficar o quê, ó? Mais ou menos 2i. Essa daqui, ó, vou sair aqui da frente, pronto. Mais ou menos 2i seria as duas primeiras soluções. Natan, são quantas? São 4. Achei já duas, mais ou menos 2i. E a outra vem daqui, ó. X ao quadrado é igual a menos 9. X é a raiz de menos 9. X vai ser mais ou menos. Resolve a raiz, que é 3, e bota o i por conta do negativo. Tudo bem? Então você tem aí, ó. Vou colocar aqui mais para cima, né? Vou colocar aqui. Que não saiu aí, né, na imagem. Vou colocar aqui ao lado. Pronto, ó. Mais ou menos 3i. Certinho? Esse aqui acabou também não saindo, né? Deixa eu organizar aqui direitinho para vocês. A outra raiz, essa aqui foi a primeira, né? 1 mais raiz de 2. E a segunda vai ficar 1 menos raiz de 2. Aqui é o x duas linhas. Certinho? Prontinho. Ok. Então tem aqui as duas, tá aqui mais duas, tá aqui outra e outra, né? Então, total 6 raízes. Qual era a pergunta? Qual é então a soma dos quadrados dos elementos de x? Quem é x? X, pessoal, é a união do W e do U. E quem é W? W é todas as raízes da primeira equação. V aí vai ser também a união também de todas as raízes aí da segunda equação. Então, se você juntar W com V, fizer a união, né, que ele citou ali, ó, x é a união de W com V. Então, ele está pedindo para você fazer a soma dos quadrados desses elementos que estão aí. Belezinha? Vamos lá fazer comigo? Vou fazer aqui, ó. Esse espacinho aqui a gente vai colocar os quadrados, tá bom? Então, vamos lá. 1 mais raiz de 2 ao quadrado, né, que seria essa primeira aqui, ó, mais 1 menos raiz de 2 ao quadrado, certo? Mais 2i ao quadrado, menos 2i ao quadrado, depois 3i ao quadrado, vamos ajeitar aqui, 3i ao quadrado e mais menos 3i ao quadrado. É isso que ele quer que você resolva, tá? Essa soma desses quadrados aí. Dessas 6 raízes, né? Vamos colocar assim. Tá bom? Então vamos lá comigo agora. Vou colocar aqui de preto pra gente. Quando a gente pega 1 mais raiz de 2 e eleva ao quadrado, é produto notável. Quadrado do primeiro, vou escrever aqui embaixo, tá? Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Quando eu tirar quadrado de raiz quadrada, cancela, fica só o 2. Mais quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais
vai ficar mais por conta do menos, né? Menos ao quadrado vai virar mais. Raiz de 2 ao quadrado vai ficar 2. Mais 2 ao quadrado é 4. I ao quadrado, lembrando que toda vez quando tem I ao quadrado é menos 1, né? Ó. Então, isso aqui ia ficar 4 ao quadrado, mas como tem aqui o izinho, ó, que é menos 1, vai ficar menos 4. Certo? Aqui, ó, o outro. Menos 2 ao quadrado vai dar 4. I ao quadrado é menos 1, então vai ficar menos 4. Mais esse 3 ao quadrado vai ficar menos 9. Desse jeitinho. Tá bom? Mais uma vez. E o outro também, ele vai ficar menos 9. Certo? Seria todos esses números aí. Esse 2 raiz de 2 e esse menos 2 raiz de 2 vai ser cancelado. Porque um é mais e outro é menos. E agora ficou o que no final das contas? Os números positivos aí, ó. Ficou 1, mais 2, mais 1, mais 2. Então a gente já tem aí um total. Tá aqui, ó. Total 6. E os números negativos, ó. Menos 4 com menos 4, com menos 9 com menos 9. Menos 9 com menos 9 é menos 18. Menos 18 com 8, né, que é o menos 4 com menos 4, vai dar menos 26. E quando eu juntar eles dois, vai dar menos 20. Gabarito aí pra gente, ó. Letra B. A questão aí, ó, um pouco grande porque você tinha que resolver essas equações. Mas assim, conhecendo e sabendo resolver a equação, não é uma questão difícil, só uma questão demorada, que você só tem que tomar muito cuidado com os sinais, tá certo? As regrinhas dos sinais, quando você pega um elemento negativo e elevar ao quadrado, ele fica mais ou menos. Se não se atentar e botar menos, você erra a questão. Elemento negativo ao quadrado, ele sempre vai virar mais, obviamente, porque ele está entre parênteses, né? Então, por isso que você tem que tomar cuidado em relação a isso. No mais, só as potenciazinhas básicas, como eu ensinei para vocês. Raiz de número negativo, tira a raiz e bota o i. Nathan, e se ele não tiver raiz exata? Repete a raiz e bota o i fora. Né? Se você tivesse, por exemplo, eu preciso resolver a raiz quadrada, ó. Vou colocar aqui, ó. Eu preciso resolver a raiz quadrada de menos 6. Menos 6. 6 não tem raiz exata. Então a única coisa que eu posso fazer é repete o 6 e bota o i. Porque esse i ele sai por conta do negativo. Então toda vez que se der, você tira a raiz. Se não der, repete a raiz com o número positivo e bota o i fora para você representar que você tirou a raiz só do que poderia ser tirado a raiz. O 6 como não é exato, né? Então você só repete, seria essa lógica aí. Tá bom? Questãozinha 2 aí da UES, como eu disse, uma questão bem recente. Aí no máximo aí uns 3 a 4 anos atrás, mais uma questão interessante aí pra gente, ok? Vamos para a nossa próxima questão. Questãozinha número 3. Vou colocar os itens aqui para vocês, tá certo? Gente, ó, nessa questão, ele trouxe para a gente o seguinte contexto, ó. Z é um número complexo, tá ok, aí ele me deu uma equaçãozinha aí, ó. Z mais 1 sobre Z é igual a 1. A pergunta é qual é o módulo de Z, certo? Então vamos, antes da gente resolver, vou explicar o modelo de um número complexo. Todo número complexo, ele possui esse formato aqui, ó. É como se aqui fosse o formato original de um número complexo. Ele tem uma partezinha que nós chamamos de parte real. E ele tem uma partezinha que multiplica o i, que a gente chama de parte imaginária. Tá certo? Parte real e parte imaginária. Esse ou essa é a estrutura de um número complexo. Nathan, o A ele pode ser 0? Pode. O B ele pode ser 0? Pode. Mas se um deles for 0, esse número complexo ou ele fica muito real ou ele fica muito complexo, o que nós chamamos de número complexo real puro ou número complexo imaginário puro. Por quê? Porque ele não tem a segunda parte. Porque ele é uma combinação, né, de uma parte real
com a parte imaginária. Se ele for só imaginário, então ele é imaginário puro. Por quê? Porque significa que a parte real é 0. Se ele for 100%, ou seja, real puro, significa que o número imaginário não existe na parte dele, porque o B seria 0, tá certo? Então, nessa questão, ele trouxe o seguinte, ó. Ele me deu essa equação, que é um número complexo, né? Z é um número complexo, ele já disse, não é uma letra, é um número complexo. E a pergunta no final é qual é o módulo de Z. Quando você pegar uma questão perguntando o que é módulo de Z, o módulo que a gente vai representar aqui, ó, por duas barrinhas Z, é a raiz quadrada da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, tá certo? Então, se ele perguntar calcule o módulo, é a partezinha raiz quadrada, né? Só da partezinha real ao quadrado e da partezinha imaginária ao quadrado, soma e no final tira a raiz. Só que para a gente chegar nesse ponto aqui, eu tenho que resolver essa equação. Então, o que a gente vai fazer? Vocês estão vendo que ele tem um denominador z. Então, eu vou multiplicar todo mundo por z para eliminar o denominador. Então, a equação toda, tá? Quando eu multiplico por z, fica z ao quadrado mais, ó, vai cancelar esse z aqui com o z que eu estou multiplicando. Então, vai ficar só o 1. E aqui, lá no final, vai ficar igual a z. Ficou tipo uma equação do segundo grau em que a letra não é x, é z. Joga todo mundo para a esquerda. Z ao quadrado menos z mais 1 igual a 0. Equaçãozinha do segundo grau. Tá bom? Equaçãozinha do segundo grau. E agora, Natan, o que tu vai fazer? Delta e Bhaskara. Tá? Delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Aqui é 1. Aqui é menos 4. Então, delta deu menos 3. Certinho? Menos 3. É ele aí. Bhaskara. Menos B, então menos menos 1. Mais ou menos raiz de delta, que deu menos 3. Sobre 2 vezes o A, que é 1. Bom? Quais são as duas respostas? Primeira resposta, 1 mais... Lembra que eu disse? Raiz de 3 é exato? Não. Repete o I fora e bota a raiz de 3 positivo. Você tirou o negativo de dentro da raiz fazendo esse movimento. Dividido para 2. E o outro é 1 menos I raiz de 3 sobre 2. Certinho? É o que nós temos aqui pra gente. Tá aqui as duas raízes aqui. Natan, a pergunta é, isso aqui não é um número complexo? Tanto o x1, né, o z1, vamos chamar assim, ó, o z1 ou o z2 são dois números complexos. E a pergunta é qual é o módulo? Vocês sabem que independente se eu pegar o positivo ou o negativo, toda vez quando eu elevo ao quadrado, né, porque o módulo precisa levar ao quadrado, toda vez quando eu elevo ao quadrado, esse negativo vira mais. Então, essa escolha de saber se era o positivo ou se não era o negativo não vai mudar em nada. Então, eu vou logo direto para o cálculo que eu queria, tá bom? Módulo de Z. Módulo de Z vai ser raiz quadrada de... Quem é a parte real? 1 meio. Então, é 1 meio ao quadrado. Mais... Quem é a parte imaginária? Raiz de 3 sobre 2, ó. Raiz de 3 sobre 2 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz. 1 meio ao quadrado é 1 quarto. Raiz de 3 ao quadrado, 3. 2 ao quadrado, 4. Então, aqui vai ficar o quê? 4 sobre 4. Que é igual raiz quadrada de 1, né? Que é igual... Gabarito aí pra gente. Letra C de conceito é a respostazinha 1. É o gabarito aí dessa questão 3. Show? Questãozinha bem interessante, bem tranquila, bem de boa. Né? Basicamente, o aluno tinha que saber, primeiramente, como movimentar aquela equaçãozinha e a partezinha aí saber a fórmula do módulo, né? Antes de resolver essa questão. Beleza? Então, coisas básicas de números complexos. Potências
módulo e operações com os números complexos para você conseguir resolver, né? Como é que tira uma raiz de um número negativo, né? Seria esses detalhezinhos para você conseguir resolver essas questões. Espero que você esteja aí gostando e principalmente anotando tudo e aprendendo sobre os números complexos, tá bom? Vamos para a nossa última questão? Última questão na tela. Vai dizer aí o seguinte, ó. Se Z é o número complexo tal que 2Z, vou só reescrever aqui, porque ficou ali com a configuração esquisita, né? Vamos chamar aqui, né? 2Z mais, vou botar aqui, ó, Z barra I menos 1 igual a 0, onde Z barra é o conjugado de Z. Então, o que é conjugado? Bora lá, você anota aí a dicasinha. Toda vez quando você vê esse Z barra, que significa conjugado, é você trocar o sinal da parte imaginária. Lembra que eu disse para vocês que todo número complexo ele é nesse formato aqui, ó, A mais BI, né? É o formato geral, né, do número complexo. O número conjugado, né, o complexo dele conjugado seria A menos BI. Então, se era mais, fica menos, se fosse menos, fica mais. É só trocar o sinalzinho, é o que significa isso aí. Do número complexo i, que i ao quadrado é menos 1. Então, quanto é o módulo de z? Então, o segredo é que a gente descobrir quem é o z. Achando o z, calcula e faz o módulo que a gente já explicou na questão anterior. Tá bom? Então, vamos lá. Natan, como é que tu vai resolver essa questãozinha aí sobre o número complexo? Eu vou colocar na estrutura, tá? Ó, 2, que é z, a mais bi, mais conjugado a menos bi vezes i menos 1 igual a 0. Tá vendo que eu coloquei na estrutura? Coloquei quem é z, coloquei quem é z barra, que é o conjugado. Vou fazer agora distributiva, tá? Chuveirinho. 2a, 2bi. Chuveirinho aqui, ó, voltando, ó. ai menos bi ao quadrado. Menos 1 igual a 0. Show? Essa estruturazinha que vocês estão vendo aí. Natan, tudo que não é i ou parte imaginária, bota para a esquerda, ó. Eu tenho esse carinha aqui, vamos colocar aqui para vocês, ó. Eu tenho esse carinha que não tem i e eu tenho esse carinha aqui que não tem i, ó. Então, conclusão, 2a menos i é a parte real. Quem é a parte imaginária? Todo o resto que tem i. Detalhe, aqui, ó, tem i ao quadrado, ó. I ao quadrado é quem? Menos 1. Então, ó, se isso aqui é menos 1, quando eu multiplicar menos b por menos 1, vai dar mais b. Então, vai ficar o quê? Mais b aqui também. Parte real, porque não tem i. Então, isso aqui, ó, é a parte imaginária. Que seria quem? 2b mais a. Tudo isso vezes i. É como se eu tivesse colocado em evidência essa equação. Tá certo? E aí ficou aqui, ó, a parte real. Aqui é a parte real. Aqui é a parte imaginária. É tudo aquilo que está multiplicando o i. E o outro é tudo aquilo que não tem parte imaginária, é a parte real. Mas eu tenho uma soma que é igual a 0. Gente, para vocês terem noção, se eu tenho uma soma que é igual a 0, significa que ou os dois são 0, porque 0 mais 0 é 0, ou então um é o inverso simétrico, né, do outro, né? Mas como é que a gente tem a equaçãozinha com os números complexos, então a gente sabe que os dois têm que ser 0, tá certo? Então o que a gente vai fazer? 2a menos 1 mais b é igual a 0. E a outra equação é que 2b mais a é igual a 0. Por quê? Porque uma soma que dá igual a 0 significa que os dois ou são os dois 0, ou então um é o positivo, o outro é o negativo que tem o mesmo valor. E vocês estão vendo que não pode dar o mesmo valor, né? Já que são letras diferentes e tudo mais, a proporçãozinha aí é diferente. Vamos só organizar esse sistema? Vamos lá. O sistema que está lá em cima, 2a mais b é igual a 1. Ó, passei o menos 1 para lá.
Positivo. O de baixo já está organizado, só vou colocar na ordem, tá? Primeiro o A, depois o B, igual a 0. Aí pra gente. Beleza? Vamos achar o A e o B, porque eu preciso saber quem é o número complexo, ó. Quem é esse número complexo aqui? A mais BI. Certo? Então, vou multiplicar aqui, ó. Fazer aquelas técnicas de sistema. Vou multiplicar aqui por menos 2. Fazendo isso, ó, vai ficar o quê? Menos 2A, menos 4B, 0. Essa aqui é a segunda equação, né? Ó, quando eu multipliquei todo mundo por menos 2. Por que, Natan? Porque a lá de cima não é 2A mais B igual a 1. Na hora que eu somar, aqui vai cortar. E aqui na hora que eu somar dá menos 3. E aqui na hora que eu somar dá 1. Então B é menos 1/3. Já achei o B menos 1/3. Natan, se o B é menos 1/3, eu tinha nessa equaçãozinha aqui, ó, que A mais 2 vezes o B, que é menos 1/3, é igual a 0. Então, quem é a? Aqui não ia ficar menos 2? Quando eu jogar lá para o outro lado é mais 2/3. Seria aqui, ó, o A 2/3 e o B menos 1/3. Tá certo? Vamos só ajeitar aqui mais uma vez. Para caber nesse espaço, né? Senão vocês não vê o que foi que eu fiz aqui. Opa. Vamos lá, ó. Aqui o A vai ser igual. Aqui era menos, passou para o outro lado, vai ficar mais, ó, 2/3. Tá? Esse aí é o A. Natan, achei o A e achei o B. Então, o número complexo Z, ele é escrito dessa forma aqui, ó. O A primeiro e o B depois. Esse é o número complexo que a questão está se referindo. E qual é a pergunta? Quanto é o módulo de Z? E módulo é o quê? É a raiz quadrada do primeiro carinha ao quadrado mais o segundo carinha ao quadrado. Que é o A ao quadrado mais B ao quadrado. Certo? Então vai ficar, ó, 4 nonos mais 1 nono, mais conhecido como raiz quadrada de 5. E aqui não ia ficar raiz quadrada de 9, né? Ó? Raiz quadrada de 9 é 3. Então, o gabarito aqui, ó. Letra A, raiz quadrada de 5 sobre 3 é a resposta e a última aí questão resolvida aqui para vocês, tá certo? Então, pessoal, basicamente, a gente encerra aqui, né, as nossas questõezinhas, tá bom? Da AOS, 4 questões de números complexos. Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenham aprendido, né? Deixa eu até ficar aqui na câmera um pouco maior. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e principalmente vocês tenham pegado todas as formas de como a UES costuma cobrar a prova, a parte de complexos. Ela gosta de pegar essa parte de módulo, ela gosta de pegar essas potências do I, e ela gosta também de trazer essa parte de operaçõezinhas envolvendo números complexos para tirar a raiz quadrada, né? Resolver a equação do segundo grau, e aí aparece lá e tudo mais. Seria essas as maneiras em que aparecem aí as questões voltadas para números complexos. Um grande abraço para vocês, pessoal, e até a próxima. Valeu!